Você sabia que apenas 0,32% da população mundial vive na Austrália? Isso mesmo. Estamos falando de apenas 26 milhões de pessoas em um país gigantesco, que é praticamente um continente inteiro. Mas aqui vem o plot twist, que vai te deixar de queixo caído. Apesar de ter menos gente que o estado de São Paulo, a Austrália possui a 13ª maior economia do planeta e seus habitantes estão entre os 20 mais ricos do mundo. Como diabos isso é possível? Prepare-se para descobrir os segredos por trás dessa riqueza impressionante que faz a Austrália brilhar como um diamante no meio do Oceano Pacífico. Spoiler, não é só sorte. Vamos aos números que vão te chocar. A economia australiana movimenta incríveis 1,6 trilhão de dólares por ano. Para você ter uma ideia do que isso significa, eles superam a Espanha e ficam logo atrás do Brasil, um país com 8 vezes mais habitantes. É como se cada australiano fosse um pequeno império econômico ambulante. O PIB per capita deles chega a quase 55 mil dólares americanos, o que equivale a cerca de 77 mil dólares australianos. Isso coloca o país acima de potências como Canadá, Reino Unido e França, ficando apenas atrás de gigantes como Alemanha, Suécia e Áustria. E tem mais. A Austrália ocupa o 8º lugar mundial em salários médios mais altos. Mas espera aí, tem um detalhe que torna tudo isso ainda mais impressionante. 90% da população australiana vive em apenas 3% do território do país. É como se toda a riqueza estivesse concentrada em pequenas ilhas de prosperidade no meio de um oceano de terra. Agora chegamos ao primeiro grande segredo da riqueza australiana. O que está enterrado debaixo dos seus pés vale mais que ouro. A Austrália é literalmente uma mina de ouro a céu aberto, mas não só de ouro estamos falando. Você já parou para pensar no que faz seu celular funcionar? Ou no que move os carros elétricos que estão dominando o mundo? A resposta está nas baterias, e adivinhe quem é o maior produtor mundial de lítio? Isso mesmo, a Austrália. Em 2020, eles dominaram completamente esse mercado que está explodindo junto com a revolução dos veículos elétricos. E não para por aí. Eles também são os maiores produtores mundiais de alumínio e opala, além de ocuparem o 3º lugar na produção de diamantes. É como se a natureza tivesse decidido concentrar todos os tesouros mais valiosos do planeta em um só lugar. Mas aqui vem a jogada de mestre. A Austrália não só extrai esses minerais para uso próprio, ela exporta para o mundo inteiro, especialmente para a China, que comprou 41% de todos os carros elétricos vendidos em 2020. É pura estratégia econômica. Se você acha que a Austrália só é rica por causa dos minerais, prepare-se para a segunda surpresa. O país é praticamente uma fazenda gigantesca que alimenta meio mundo, e isso gera uma montanha de dinheiro. Por ser absolutamente gigantesca, a Austrália tem climas para todos os gostos. Florestas tropicais no norte, desertos no centro e clima temperado lá embaixo na Tasmânia, parecido com o da Inglaterra. Isso significa que eles conseguem produzir praticamente qualquer tipo de alimento que você imaginar. E quando falamos de pecuária, os números são de dar inveja. A Austrália tem o 2º maior rebanho de ovelhas do mundo, perdendo apenas para a China. Na exportação de carne bovina, só o Brasil consegue superá-los. É muita carne e lã circulando pelo planeta com o selo Made in Australia. O resultado? As exportações australianas chegam a quase 500 bilhões de dólares por ano, com China, Japão e Coreia do Sul sendo seus maiores parceiros comerciais. É dinheiro entrando de todos os lados. Aqui chegamos a um ponto crucial que muita gente não entende. Não adianta ter recursos naturais se o país não souber aproveitá-los. E é aí que a Austrália brilha de verdade. O país ocupa a 8ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano Mundial, que mede saúde, educação e renda. Isso significa que não é só o governo que fica rico, mas sim toda a população que vive bem, estuda bem e tem qualidade de vida de primeiro mundo. Sabe qual é a diferença entre a Austrália e países como a República Democrática do Congo? O Congo tem 90 milhões de habitantes, uma população super jovem e é um dos países mais ricos em recursos naturais do planeta. Mas por causa da corrupção, guerras civis e instabilidade política,
A economia deles é de apenas 50 bilhões de dólares, 32 vezes menor que a australiana. A paz relativa da Austrália ao longo do último século foi fundamental. Enquanto a Europa foi devastada por 2 guerras mundiais, a América do Sul e África foram destruídas por guerras civis e golpes, e a Ásia passou por tudo isso junto, a Austrália e a América do Norte ficaram praticamente intocadas. Não é à toa que são ricas. Agora vamos falar de uma estratégia que poucos países conseguem executar com perfeição: a imigração inteligente. Enquanto muitos países focam apenas em diversidade cultural ou em atrair trabalhadores jovens para uma população que está envelhecendo, a Austrália joga um jogo muito mais esperto. Eles praticam o que podemos chamar de imigração sob medida. Está faltando médicos? Eles facilitam a entrada de médicos qualificados. Precisam de engenheiros? Abrem as portas para engenheiros. Faltam professores? Professores são bem-vindos. É uma política cirúrgica que atrai exatamente o que o país precisa. Além disso, o sistema educacional australiano é considerado um dos melhores do mundo, moderno e altamente respeitado. Isso atrai estudantes internacionais de famílias ricas do mundo inteiro, que vão estudar lá, se formam, conseguem empregos bem pagos e acabam contribuindo ainda mais para a economia local. É um ciclo virtuoso de riqueza. Antes da pandemia bagunçar tudo, a Austrália era literalmente um imã para turistas do mundo inteiro. E não é para menos. O país tem algumas das atrações mais incríveis do planeta. Da icônica Ópera de Sydney, até a misteriosa Uluru, passando pela Grande Barreira de Corais, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, a Austrália é um parque temático natural gigantesco. Cidades cosmopolitas, parques nacionais de tirar o fôlego, praias paradisíacas e um clima que faz qualquer brasileiro se sentir em casa. O resultado financeiro? Em 2019, o turismo rendeu cerca de 42 bilhões de dólares para o país, representando 3,2% de todo o PIB australiano. É o equivalente a ter uma indústria inteira funcionando só com pessoas que vão lá tirar foto e se divertir. Agora vamos falar de um fenômeno que está acontecendo não só na Austrália, mas que lá chegou a níveis estratosféricos. O mercado imobiliário inflacionado por investidores estrangeiros super ricos. Cidades como Sydney, Melbourne e Perth se tornaram tão desejáveis que bilionários da China, Japão e outros países compram propriedades lá como se fossem ações na bolsa. O resultado? Os preços dispararam para a estratosfera. Para você ter uma ideia da loucura, no ano 2000, uma casa média em Sydney custava cerca de 312 mil dólares australianos. Hoje, mais de 1,6 milhão. É um aumento de mais de 400% em 2 décadas. O australiano comum não consegue mais comprar casa na própria cidade, mas o governo arrecada uma fortuna em impostos sobre essas transações milionárias. É uma faca de 2 gumes, ruim para quem quer morar, ótimo para a economia do país. Por último, mas não menos importante, temos que falar do modelo econômico que sustenta toda essa riqueza, o famoso modelo anglo-saxão de capitalismo. Esse sistema é caracterizado por menos interferência do governo, menos regulamentações e um setor privado que domina a economia. A propriedade privada tem um papel central, e embora não seja perfeito, esse modelo provou ser extremamente eficiente em países como Nova Zelândia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá e, claro, Austrália. Recentemente, a Austrália foi classificada como o 2º país mais ágil do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, qual é o segredo da riqueza australiana? Não é um fator único, mas sim uma combinação perfeita. Recursos naturais abundantes, política de imigração inteligente, estabilidade política, sistema educacional de primeira, atrações turísticas mundiais e um modelo econômico eficiente. A Austrália provou que não é o tamanho da população que determina a riqueza, mas como você usa os recursos que tem.